Oi pessoal, tudo certo? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje vou fazer um vídeo sobre um assunto que pensei através aí das minhas últimas semanas, de muita criação de gravação também, né? Eu estava fazendo algumas questões de composição e de gravação em estúdio e tal. Isso aí me fez pensar em um determinado tema, né? Então eu gostaria de falar aí com vocês. Vai ser um tema então que vai partir de uma experiência própria, mas que acredito que vai valer para outras experiências gerais, né? Não só na música também, mas em outras artes. E em consonância com a nossa temática principal do canal, que é filosofia da arte, filosofia da música, estética e daí em diante, né? E essa questão é esta pergunta acerca da abstração e da reflexão. Abstração, o que eu quero dizer no sentido da reflexão, não, né, como eu tive que fazer um título curto aí, não dá para aprofundar tanto o título a ponto de especificá-lo, né, e deixar tão claro, mas eu quis dizer abstração no sentido mais de uma reflexão mesmo, do pensamento, o aprofundamento do pensamento. Então isso tem importância na arte, qual seria a importância disso, etc. Né? Então, assim, eu acho que existem, né, artistas bem intuitivos, que eles podem não ter talvez uma reflexão tão densa, né, inclusive em questões estéticas, daí em diante mesmo assim produzirem. Né? Não há problema nenhum nisso, né? É algo bem-vindo e né, isso já produziu grandes coisas interessantes. Né? E mesmo o artista mais reflexivo, ele também na hora da sua criação vai acabar sendo intuitivo também, espontâneo, né? Isso é o mais interessante. Interessante, né? Porque se a gente começa a colocar a conceituação também na frente de tudo, isso às vezes inclusive embota o processo criativo. Né? Então a arte ela coloca esse desafio para a gente muitas vezes, que é o quê? De você conseguir ser teórico em determinados aspectos e ao mesmo tempo ser espontâneo, intuitivo, ser mais leve, digamos assim, né? Em outros aspectos. Né? Quase como você tivesse que ser um adulto e uma criança ao mesmo tempo. Né? O artista tem isso. Ou seja, você precisa da questão reflexiva do adulto, né? A consciência do adulto, e você precisa da espontaneidade da criança, né? Da inocência dela. Então, na hora de criar, você ser inocente, digamos assim, e conseguir criar. Por isso que as crianças às vezes falam coisas completamente interessantes, né? Do nada, assim. Isso se assemelha muito a uma questão da arte. Né? Elas falam algo que um adulto não falaria. Né? Do mesmo modo que o artista muitas vezes produz algo que a maioria das pessoas não vão produzir. Por quê? Porque ele pensou que aquela outra coisa ali, ele criou algo que tem uma certa inocência dentro do contexto geral das coisas. Né? Então, ele vai olhar para uma ferramenta que uma pessoa vai olhar como uma utilidade, ele vai ver uma outra coisa ali. Então, isso é um olhar de inocente sobre aquilo. Né? Ele tem que conseguir acessar essa inocência para ele conseguir ver as coisas de um outro ângulo, de uma outra perspectiva que a maioria das pessoas não está vendo. Né? Porque se elas vissem, todos seriam artistas. Né? Então, é interessante isso. Né? E nem sempre é algo consonante. Muitas vezes há uma dissonância nesse processo. Certo? Tem pessoas, por exemplo, que eu já conheci artistas que eles foram entrando tanto numa coisa conceitual, etc., muitas vezes por causa da universidade também e tal, que isso aí acabou embotando o processo criativo. E outros que às vezes não tinham essa dinâmica, né? E que na verdade a teoria acabou ajudando a pessoa a ser mais produtiva. Né? Existem esses dois fenômenos aí, ou até mais fenômenos, né? Mas aqui eu só estou exemplificando, que são bem interessantes a gente pensar sobre. Né? Para alguns a questão teórica vai frutificar, para outros não, e daí em diante. Então a gente tem que se conhecer a si mesmo também, né, como artista, para entender o que vai ser melhor para a gente, o que nos inspira, o que nos traz mais benefício. Né? Não obstante essas diferenças aí, a minha resposta para esta pergunta é positiva, ou seja, é sim. Tá? Ou seja, o artista é importante a abstração, né? A minha resposta é sim, né? Não para todos os casos, mas talvez para a maioria. E por que eu vejo isso? E aí eu vou dar esse exemplo aí que me inspirou a isso aí. Então, por exemplo, eu fui fazer uma gravação em estúdio e eu estava só com um dos instrumentos que eu ia gravar. Eu ia gravar 3 instrumentos e só estava com um deles, para estudar e tal, né? Então, o que eu tive que fazer com os outros instrumentos? Eu tive que abstraí-los. Então, o que eu fiz? Eu fiquei pensando neles, o que eu faria neles, o que eu iria fazer, o que eu tinha que fazer neles.
todos os dias, né? Fiquei ali num processo de abstração mesmo daquilo ali, e quando eu cheguei no estúdio eu consegui realizar o que eu queria. Se eu não tivesse pensado, provavelmente não teria conseguido. Né? Claro que esse é um exemplo muito particular, mas para vocês verem que a abstração ela tem uma importância no sentido não apenas criativo, né? No momento ali da gente criar, etc. A gente ter um know-how para o processo criativo, não uma coisa abstrata que vai depois fornecer, inclusive, meios de intuição, aprimorar a intuição, mas também no sentido técnico da coisa, né? Porque tocar um instrumento não é algo, muitas vezes, necessariamente tem a ver com a criatividade, né? Se for uma música improvisativa, sim, né? Mas se for uma música que você tem que ler o que está escrito, etc., você tem que né, tem outros processos, né, que vão além do criativo, ou mais, né, são mais importantes do que o criativo. Nesse caso meu aí tinha as duas coisas, né? Tinha um processo criativo no meio ali, a criação, a questão de improviso e tal, e tinha as questões de não improviso, né, de escritas e tal, né, de partitura e daí em diante, né, convenções e tal, forma, né, geral também, não improvisada. Então, quer dizer, o fato de eu ficar na abstração ali durante vários dias me permitiu realizar uma tarefa que não é abstrata, que é empírica, que é tocar um instrumento. Então, isso, porém, só é possível por quê? Porque já antes eu sempre tive esse hábito. Então isso me facilitou muitas coisas. Então, muitas vezes, quando eu não estou tocando instrumento, não estou compondo, não estou fazendo, né, um processo musical no sentido assim, em tempo real, né, eu estou pensando em música, ou em composição, ou em criação e daí em diante. Então, sei lá, estou andando na rua, mas eu estou ao mesmo tempo pensando num solo, estou criando um solo na minha cabeça. Quando eu chego no piano é muito mais fácil eu chegar e criar um solo. Por quê? Porque aquilo ali já está na minha cabeça. Uma coisa que eu falo muito com meus alunos, né, de música, é justamente vocês têm que ter na cabeça, antes de tocar uma coisa, a coisa. Né? Então, por exemplo, sei lá, um percussionista, um baterista, ou qualquer instrumentista, ele, né, antes de ler o que está escrito ali, ou melhor, antes de tocar o que está escrito, por exemplo, toque na sua cabeça o que está escrito. Né? Mesmo que você não consiga reproduzir aquilo fielmente, pelo menos uma ideia geral. E aí, se você consegue reproduzir aquilo na sua cabeça, para você tocar aquilo ali, fica muito mais fácil. Né? É muito mais difícil você simplesmente chegar e querer já ler o que está escrito ali sem aquilo ter entrado na sua cabeça antes. Né? Então, isso não é um conselho só meu. O próprio Robert Schumann, né, naqueles conselhos aí que ele dá, inclusive eu já fiz um vídeo sobre esse conselho de Schumann, né, o compositor, pianista e tal. O Robert Schumann, um dos conselhos ali dele é justamente esse. Ou seja, antes de você tocar uma partitura, você passar o olho na partitura para entender mais ou menos o que está acontecendo, e aí depois que você toca. Né? Mas isso vale para todos os outros processos. Eu acredito que em outras artes também. Né? Por exemplo, sei lá, um dançarino, ele vai criar aquilo ali, um passo determinado, né? Ou ele vai reproduzir algo que já existe, etc. Se aquilo ali estiver na cabeça dele, se ele tiver imaginado aqueles passos ali, aquele tipo de dança, né? A estética geral da coisa, a forma, o tempo, né? A temporalidade do gesto e daí em diante, vai ficar muito mais fácil do que se ele tentar fazer aquilo ali na tentativa e erro. Entende o que eu quero dizer? Então, quer dizer, muitas vezes a gente, como artista, etc., a gente quer fazer as coisas na tentativa e erro. Mas isso, muitas vezes, o que vai fazer com que o processo fique muito mais longo e, às vezes, até exaustivo. Né? A gente não tem essa energia para ficar tentando e errando, tentando e errando. Então, né, a questão de você, às vezes, mentalizar aquilo ali, levar aquele processo para abstração, para depois levar para o campo da prática, muitas vezes vai facilitar. Né? Isso também vale para a composição, por exemplo. Então, ou seja, o compositor, pelo menos para mim, né, ele tem que sempre estar pensando em músicas novas. Ele tem que estar, se você não tem nenhuma ideia nova, tente variar algo que já existe. Né? Pega uma música que já existe, mentalmente vai variando aquilo ali até chegar a uma coisa que não é mais aquela música. Né? Para quê? Porque aí você treina o seu cérebro a ficar criando. E é na hora que você vai sentar para compor no instrumento, ou no computador, ou, né, sem nada, só no papel, você vai, o processo vai ficar muito mais fluido, porque seu cérebro está acostumado àquilo ali. Agora, a pessoa nunca pensa em nada e ela senta, isso também eu falo com os alunos de composição. Então, você nunca pensa em nada, aí você quer sentar na frente do papel e ter um tanto de ideia, isso não existe. Então, de um lado você tem que ter o hábito de anotar as ideias que você tem eventualmente. De outro você tem que ter o hábito de variar as ideias na sua cabeça. Para quando você sentar e fizer aquilo, e querer fazer aquilo ali,
você já vai estar habituado a pensar criativamente, né? Isso vale para outras áreas também, naturalmente, né? Então, enfim, acredito que foi uma experiência assim que eu passei a semana e que me trouxe um pouco, né, dessas questões, né, que eu já tinha pensado nisso e tal, mas que, né, como elas vieram à tona um pouco mais vigorosamente, digamos assim, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso aí, né, por estar mais claro e também na minha mente. Beleza, pessoal? Então, né, espero que tenha ajudado alguém em algum processo aí artístico, estético, enfim, né? E deixe aí os comentários, críticas ou sugestões para vídeos futuros. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.